Estou falando um pouquinho brevemente sobre ele, porque eu penso que muitos de vocês que estão aqui, alguns já estão em curso, né? E outros talvez vão se sentir muito mobilizados, que é a nossa intenção, mobilizados para poder fazer o curso. É um curso em que a doutora Roberta Albuquerque e eu, então, organizamos com base em um material já produzido ao longo desses anos que tem a política no Brasil, né? Com base em manual técnico, diretrizes, enfim, sistematizamos esse conhecimento, organizamos, atualizamos, né, e colocamos no formato, então, programático, para quem já está acompanhando, está percebendo até a unidade 5 como está sendo organizado, né. Então, é um curso de sensibilização, é um curso de público diverso, como já foi colocado aqui, que a ideia justamente é propagar, é difundir essa metodologia brasileira e, sobretudo, fazendo um recorte, né, é, da atenção primária em saúde, né, e o compartilhar desse cuidado. Então, pode passar o próximo, por favor. Então, só reforçando, então, que é um curso, né, do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e Adolescente Fernandes Figueiros, através da sua unidade de assistência e ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, da Fundação Oswaldo Cruz, né, que vem, então, capitaneando esses cursos todos de capacitação e de aperfeiçoamento. Também já foi posto aqui, que é um curso, então, de modalidade autoinstrucional. Ele se enquadra na categoria de aperfeiçoamento, né, com uma carga horária de 60 horas, e o que a gente entende, assim, que é muito fácil de fazer o curso e possível, porque ele é de fluxo contínuo, ou seja, o aluno inicia e tem o seu tempo para fazer esse curso, e ao cumprir 60 horas, terá o certificado de 60 horas de curso, então, tá? Muito bem. O próximo slide, então. E qual é o objetivo geral desse curso? Eu acho que o que já foi posto aqui anteriormente com a doutora Zene, né, eu acho que as considerações todas que foram colocadas já impõem a sua relevância, né? E, então, o que a gente busca é que os alunos possam compreender, então, essas ações preconizadas pelo Ministério da Saúde, né, que qualificam, então, o atendimento ao recém-nascido pré-termo de baixo peso e sua família, sempre nessa visão ampliada de cuidado familiar, né? Buscando, então, oferecer a esse bebê, essa família, os cuidados e orientações frente às suas necessidades, né? E, em última instância, promover e proteger esse desenvolvimento integral, tá? Então, esse é o que nós buscamos no suprassumo do curso. E como objetivo específico, então, o próximo, por favor. A gente espera que o aluno, então, ao concluir o curso, né, consiga receber essas informações que nós buscamos apresentar através de todos os módulos, informações essas, então, que falam sobre esse cuidado compartilhado à criança que nasceu pré-termo, né, ingressação e egressa de unidade neonatal, como é que esse cuidado acontece, quais são as estratégias de atenção que abrange as diretrizes que o método Canguru preconiza, então, em relação a esse desenvolvimento. Também com um objetivo específico, né, apoiar, isso é muito importante esse objetivo, acho que ele é um objetivo, assim, fundamental nesse curso, que é apoiar, então, os profissionais de saúde na atenção à criança egressa de unidade neonatal, qualificando esse cuidado, essa criança, essa família, porque a gente sabe que o Brasil é um país continental, e as equipes de saúde da família, muitas vezes, mudam frequentemente, né, e muitos desses profissionais não têm uma formação para atender prematuridade, bebês egressos de unidade neonatal. Então, assim, realmente é um curso que visa apoiar essas equipes para poder oferecer esse cuidado, né? E, por sua vez, como fala o último objetivo ali, possibilitar esse debate, então, né, de atenção integral à saúde do bebê pré-termo, porque não basta manter esse bebê sobreviver com qualidade e ter alta da unidade neonatal, mas também importa muito como dar o segmento para esse cuidado qualificado, né? Então, acho que esses são nossos objetivos. E seguindo, então, como já foi colocado, é um público diverso, porque a ideia realmente é propagar, disseminar, para que todas as pessoas que estão em fase de formação, inclusive, né, possam entrar em contato com esse conhecimento, né, então, ou seja, então, para além dos profissionais que atuam na atenção hospitalar e na atenção primária em saúde, esse curso também ele é ofertado para os estudantes de graduação, de pós-graduação, das áreas das ciências da saúde, das humanas, né, então, a gente vê, assim, tem muitos alunos
que estão na fase de formação já participando desse curso, porque tem uma intenção clara de atuar nessa área do desenvolvimento de bebês egressos de unidade neonatal. Então, realmente, é um curso que atinge um público bastante diverso. Muito bem, e sobre a sua estrutura de funcionamento, então, né? Para os alunos que estão aqui, já estão fazendo o curso, acho que muitos já devem ter chegado até a quarta unidade, ou talvez a quinta unidade, que foi recentemente lançada. Nós organizamos, então, o curso, né, como eu falei anteriormente, com base nesse todo material que já foi elaborado em sete unidades, né? Parece muito, mas na verdade a gente tentou condensar de maneira muito objetiva e também aprofundada em alguns aspectos, né? Essas 7 unidades. Primeira unidade, então, diz respeito à Política Nacional de Saúde, né? A doutora Zene já deu um pouquinho para a gente aqui a deixa de como é que essa proposta da nossa política se apresenta no Brasil, né? E, na verdade, a gente quer nessa unidade, então, compreender essa política, a sua trajetória histórica, os seus marcos históricos, os seus pilares, como foi colocado aqui, né? Tem uma aula que só trata disso, mas também a gente procura colocar nessa unidade como é que a terceira etapa, então, se inscreve nesse contexto da política de saúde, né? A unidade 2 é uma unidade muito especial também, elas vão se articulando, né, ao longo do curso, tem um encadeamento bem lógico aí de construção do conhecimento mesmo, né? E é uma unidade, então, que busca conhecer esse recém-nascido, quem é esse bebê? Né? O que se sabe sobre ele? Quais são os conceitos que fala sobre a sua condição de nascimento, o seu quadro clínico, né? E também conhecer um pouquinho da sua família, ou seja, quais são os aspectos psicoafetivos que estão em torno desse contexto da prematuridade de bebês que nascem de baixo peso, né? Desde, essa unidade abarca aspectos psicoafetivos, desde a internação neonatal, do nascimento prematuro, da internação neonatal, mais especialmente da ida para casa, né? Qual é o impacto na família? Porque isso vai ajudar muito as equipes de saúde da atenção primária nessa abordagem familiar, tentando compreender a priori, então, esse contexto familiar também, né? A unidade 3 é a unidade bem importante também, que aborda, então, o compartilhamento da terceira etapa, né? Ou seja, como receber esse recém-nascido na atenção primária em saúde. Então, ele busca compreender, discutir as estratégias de articulação que devem ser já realizadas durante a internação neonatal, e articular com a atenção primária esse acompanhamento, falar sobre as características de como é que são os atendimentos propriamente dito na terceira etapa, das consultas, da visita domiciliar, do sumário de alta, tão importante compreender esse sumário de alta que vai com a criança, né? Enfim, então essa unidade abarca mais esse momento, agora está na terceira etapa o bebê, o que fazer, né? A unidade 4, também não menos importante, eu acho que de extrema importância, na verdade, aborda os aspectos clínicos do recém-nascido, que eu até comentei anteriormente, que muitos profissionais da equipe de saúde, da atenção primária, desconhecem essas características próprias do recém-nascido e egresso de uma unidade neonatal. Quais foram as suas intercorrências clínicas, né? O que ele tem para observar melhor em termos de risco de desenvolvimento, como eu posso proteger esse desenvolvimento. Então, é uma unidade bastante extensa. Eu lembro que eu acho que é a mais extensa de todo o programa, porque realmente é super importante conhecer minimamente cada um desses aspectos clínicos, né? Para debater sobre os fatores de risco, né, que esse bebê apresenta e a equipe conseguir sinalizar qual vai ser o curso, né, desse acompanhamento. Unidade 5 é uma unidade também muito gostosa de estar lendo e entendendo, que diz respeito à abordagem familiar na atenção primária, que é uma outra questão também que a gente tem na internação hospitalar, procura aprender e discutir, quais são as estratégias de comunicação com essa família. Então, ali nós procuramos dar algumas propostas, né, e diretrizes, enfim, sugestões de como que tem que ser uma comunicação fluida, respeitosa, empática, desde a internação e como deve seguir na atenção primária em saúde, né? E também é uma unidade que, como tem muito a ver com a questão familiar, a gente busca trabalhar muito a importância da rede social de apoio pessoal
e da família institucional também nesse processo desse acompanhamento, né? Ou seja, e já buscamos na Internacional Natal identificar essa rede de apoio e articular a rede de apoio com a atenção primária nessa proposta de articulação, né? E ainda sobre ela, oferecemos algumas estratégias de abordagem familiar, tá? Dentre elas o genograma, o ecomapa, e também o que a gente chama de aconselhamento, não, é de configurações familiares, já falei, mas me fugiu agora, mas enfim, é ecomapa, genograma, conferência familiar, me lembrei agora, veio na cabeça, conferência familiar, né, Roberta? Uhum. Muito bem, então é uma unidade bastante importante, que nos habilita a trabalhar com a família. A unidade 6, né, que ainda não está no AVA, são os cuidados e manuseios com o bebê, que a família, por sua vez, já aprende durante a internação, mas também nós compreendemos que é muito importante as equipes de saúde entender essa proposta de manuseios que protege esse desenvolvimento após alta hospitalar, né? Desde posicionamento no contato pele-a-pele no canguru, no berço, né? O manuseio com relação à pesagem, à troca de fralda, ao banho, quer dizer, então, mostra de maneira bem demonstrativa através de vídeos, né, e de alguns conteúdos, como que a equipe deve percorrer nesse processo de cuidado, protegendo a criança no seu desenvolvimento, né, que são cuidados voltados para o desenvolvimento, tá? E, por fim, né, a unidade 7, ela trabalha, então, a alta na terceira etapa, né, ou seja, que é super importante, o doutor Azine já explicou anteriormente, que vai ter 2,5 kg ou 40 semanas de idade corrigida, e para onde vai esse bebê? Ou seja, a partir do sumário de alta, do que eu acompanhei sobre a clínica da neonatal e na terceira etapa, quais são as suas necessidades, né? Qual é a conversa que eu vou ter interlocução com a rede intersetorial para poder, então, seguir numa linha de cuidado, que é essa a ideia, né? E a terceira etapa, inclusive, pessoal, é uma das estratégias da linha de cuidado, né? Não é a única. Então, após a alta do bebê na terceira etapa, é que a equipe vai, então, discutir quais vão ser outros pontos da rede, né, de saúde, de atenção social, dentre outras, esse bebê de reabilitação, por exemplo, esse bebê, essa criança vai seguir com a sua família. Então, é uma unidade bastante importante também, que nos dá dicas do caminho a percorrer para proteger esse desenvolvimento. Muito bem, então essa, pode passar o próximo, é a nossa estrutura programática do curso, né? E tem uma certificação esse curso, é de 60 horas, né? Então, o que se busca é que o aluno possa navegar, então, nesses recursos educacionais que foram produzidos por uma equipe excelente, com recursos bastante dinâmicos, bastante interativos, né? Concluir, então, essas atividades de navegação que propõe, né? Realizar as avaliações propostas ao final de cada unidade, tem uma atividade avaliativa que deve ser feita pelo aluno, né, onde ele vai atingir uma nota de corte, que vai, no final, dar a ele a média ou não, de ele conseguir, então, por sua vez, a certificação do curso, né, sendo aprovado, então, e finalizando o curso de 60 horas. Então, basicamente, esse é o pacote do curso, né, que nós estamos aqui divulgando para vocês e falando da sua importância que tem no que diz respeito à disseminação e o fortalecimento dessa política brasileira, que não tem só a ver com a internação hospitalar, mas também com esse acompanhamento na terceira etapa e na linha de cuidado que segue, né, ao longo da vida dessa criança em termos de crescimento e desenvolvimento. Eu acho que é esse o último slide, se eu não me engano. Isso. Esse é o e-mail de contato da equipe EAD, né, que organiza e sustenta esses recursos pedagógicos. Então, eu agradeço, né, pela escuta, e depois a gente vai poder conversar um pouquinho mais, então, sobre o curso e outras questões que advenham desse tema de hoje.